Olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós adoramos o teu nome porque sabemos que o Senhor já está nesse lugar. Oh, recandarabrasui badaralabasei magandai. E o Senhor tem algo profundo para ministrar à tua igreja nessa noite. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre esse lugar, Senhor. Vem sobre essas vidas. Como já foi, Senhor, ministrado aqui, enche-nos até transbordar, Senhor. Pois é dessa maneira que nós queremos sair desse lugar, cheios da tua presença, cheios da tua presença, cheios da tua presença. Surrecandarabassue, andalalabassou, rebelalabassou. Espírito Santo, tu tem toda a liberdade para fluir nesse lugar, toda a liberdade para se mover entre nós, toda a liberdade para agir no nosso meio, pois nós somos completamente dependentes de ti, Senhor. Vem, Senhor, e faz nessa noite aquilo que o Senhor já planejou para nós, aquilo que o Senhor já determinou nessa noite para cada um de nós. E eu tenho certeza que sairemos daqui completamente transbordando da tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus está nesse lugar. Abra comigo a sua Bíblia. Ou bota no telão. Ou ligue. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Oh, recandarabassui, versículo de número 46. Aleluia. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Isso. Vamos ler alguns versículos. Pode ser que esteja um pouco diferente, mas... Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando-lhe, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Sabe, queridos, quando eu vejo esse texto, eu leio esse texto, o Senhor ministrou forte no meu coração. Porque quantas vezes nós perdemos oportunidades? Quantas vezes nós perdemos oportunidades? E se você não sabe, no mundo em que nós vivemos existe apenas dois tipos de pessoas: aquelas que aproveitam as oportunidades e aquelas que desperdiçam a oportunidade. No tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crise como esse que nós estamos vivendo,
Enquanto muitas pessoas estão olhando para a crise e deixando de aproveitar as oportunidades justamente por causa da crise, algumas pessoas estão aproveitando as oportunidades. É como diz o ditado: uns choram e outros vendem lenço. Que tipo de pessoa você é? Você é daquela que sabe enxergar e aproveitar a oportunidade? Ou aquela que não consegue enxergar uma oportunidade e quando ela chega, por não conseguir enxergar, você desperdiça? Esse homem a qual nós estamos lendo era um homem que ele sabia e soube aproveitar a oportunidade. Porque, querido, a situação desse homem era uma situação caótica. E quando eu ministrei, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor veio no momento em que, como uma chave virou dentro de mim, e algo foi ativado dentro de mim, porque algumas coisas estavam acontecendo, e eu orava, e eu clamava, e eu buscava ao Senhor, e nada acontecia, até que um dia eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor veio com a resposta, e a resposta não foi muito agradável. E o Senhor me disse: enquanto você estiver acomodado com a situação, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você estiver satisfeito e acomodado com a situação, nada vai mudar. E eu disse: uau! Porque uma das coisas que eu aprendo com a Bíblia Sagrada é que Deus abençoa os inconformados. Esse homem era um inconformado. Eu disse: Senhor, o que eu devo fazer? Se inconforme com a situação e continue se inconformando até que o milagre aconteça. E a partir daquele momento, e através da vida desse homem, o Senhor ministrou no meu coração, e algumas situações foram revertidas mesmo durante a crise, porque eu decidi me revoltar com aquilo, e eu falei: eu não aceito mais isso na minha vida. E de lá para cá as coisas têm acontecido. Nós passamos por muitas dificuldades. Lá em São Paulo nós ficamos com a igreja muito tempo fechada, o ano passado quase 5 meses, e esse ano 3 meses praticamente. E durante esse período nós pensávamos que algumas coisas não iam acontecer, porque nós víamos outras igrejas, outros ministérios, outros pastores maiores que nós, e fechando as portas e desistindo e parando com tudo, dizendo que não dava para continuar. E nós, em plena pandemia, em pleno vapor, estávamos crescendo justamente por causa da crise. Quando eu olho para esse homem, eu vejo a situação que estava esse cego, Bartimeu. E há um significado em tudo isso que a Bíblia relata. Quando diz um homem, no versículo de número 46, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Só esse nome, Bartimeu. Ou seja, é uma junção, filho de Timeu. Mas esse nome significa, Timeu significa impuro, ou seja, o filho da minha impureza. Os judeus acreditavam, querido, que todas as mazelas que aconteciam na vida de um ser humano, e daqui a pouco você vai entender isso, era porque ou ele tinha pecado, ou o pai dele tinha pecado, ou era uma consequência de alguma coisa errada que ele havia feito, e você vai ver isso na outra passagem de um cego, em João capítulo 9, quando Jesus está passando e ele enxerga aquele cego, e os discípulos dizem: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus diz: não, nem ele nem os seus pais, mas se manifestou, essa doença se manifestou para que a glória de Deus fosse manifesta nele. Então esse era o pensamento dos judeus: esse cego está nessa situação porque ou ele pecou ou os pais dele pecaram.
Então, o significado de Bartimeu era filho da impureza, filho da imundície. Ele estava cego, ou seja, na mais completa escuridão. E querido, a falta de visão é o que leva muitas vezes as pessoas para a beira do caminho para perder as oportunidades. A falta de visão. Ele era cego, estava solitário, estava na mais completa solidão, excluído da sociedade, da família, e essa cegueira trouxe grandes prejuízos para ele, à beira do caminho. Mas não só à beira do caminho, a falta de visão faz com que a pessoa fique inerte. Ela não se move. Por quê? Como vai se mover se ela não está enxergando nada? Então ela depende de alguém que carregue ela para um lugar e para outro. É a falta de visão. Esse homem era um mendigo, ele dependia da boa vontade dos outros. Ele dependia que alguém passasse por ali, e por isso ele estava colocado estrategicamente à beira do caminho em Jericó, porque estrategicamente todos que fossem adorar em Jerusalém teriam que passar por esse caminho. Olha a situação miserável que esse homem estava vivendo. Na mais completa escuridão, inerte, à beira do caminho, não estava nem dentro nem fora da cidade, à beira do caminho, mendigando, e ainda carregando no seu nome aquilo que todos acreditavam ser a causa do seu infortúnio. Porém, queridos, quando eu olho para esse homem, eu vejo sim que ele era tudo isso. Mas ele era um homem que sabia aproveitar as oportunidades. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. A Bíblia diz que o tempo e a oportunidade são para todos. Não é o mais forte que vence a guerra, não é o mais veloz que vence a corrida, não é o mais inteligente que consegue, que é sustentado pelo pão, mas o tempo e a oportunidade são para todos, mas nem todos conseguem aproveitar as oportunidades. E eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite. Porque há uma oportunidade para você aqui nessa noite. Aleluia! Sabe, queridos, Bartimeu, ele entendeu que aquele dia seria o dia da sua oportunidade. Sabe que dia é hoje, irmão? Para algumas pessoas, dia 8 de setembro de 2021. Para outras pessoas, é o dia que muda tudo na sua vida. É você que escolhe. Hoje será um dia comum, um dia qualquer, mais um dia depois do outro, ou será o dia que muda tudo? Porque, querido, os milagres, eles não acontecem por acaso. É como eu prego lá na congregação, numa terra difícil, onde as pessoas acham que vão conseguir as coisas com a força do seu braço, com a força do seu trabalho. E elas pensam que as coisas vão funcionar e trabalham e ficam doentes. E eu disse, queridos, nós precisamos entender que se o Senhor não fizer, tudo que a gente botar a mão é em vão, é inútil. Então, queridos, esse homem, ele começa então a entender algumas coisas. E ele tomou cuidado para ele não perder a oportunidade. Por quê? Porque Jesus não iria mais passar naquele lugar. Ele estava caminhando para a cruz. E esse milagre é o último milagre de Jesus antes da cruz. Ele não ia voltar. Então Bartimeu, ele soube aproveitar as oportunidades. Eu fico imaginando a cena. De repente, Bartimeu sentado à beira do caminho,
E uma grande multidão, barulho de uma grande multidão. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar a fazer esse barulho? O que está acontecendo? Que barulho é esse? Alguém grita no meio da multidão: é Jesus. Preste atenção. Jesus? Que Jesus é esse? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Que Jesus é esse? Jesus de Nazaré. O que eu entendo aqui, queridos? Tome cuidado para não seguir o Jesus errado. Que Jesus é esse? É um Jesus de Nazaré que está passando por aquele de Nazaré. Porque, queridos, existem muitos falsos cristos por aí. E eu vejo muitas pessoas enganadas. Como eu disse ontem lá na congregação em Penha. Pessoas frustradas, esperando algo que Jesus não prometeu, esperando algo que Jesus não falou. Existe, por isso Bartimeu, ele entendeu que ele precisava saber que Jesus é esse. Porque o barulho da multidão era intenso. Que Jesus é esse? Nós precisamos tomar cuidado, querido. Porque o próprio Jesus nos alertou que no fim dos tempos haveriam falsos cristos, falsos pastores, falsos profetas, falso evangelho. Porque existe evangelho sendo pregado, muitos evangelhos sendo pregados hoje, quais Jesus nunca pregaria. Evangelho sem renúncia, evangelho sem arrependimento, evangelho sem negar a si mesmo, evangelho sem cruz. Que Jesus é esse? Olha como esse homem, ele sabia aproveitar as oportunidades. Que Jesus é esse? Qual é o Jesus que você está seguindo? Porque, querido, Jesus, ele fala, ele disse, ele deu a Pedro a sua revelação, ele diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque a igreja que não é dele, as portas do inferno vão prevalecer. Que Jesus é esse? Então nós precisamos ter cuidado de seguir o Jesus certo, para não seguir o Jesus errado, para não nos frustrarmos com aquilo que Jesus não prometeu, para não esperarmos, colocarmos a nossa esperança em algo que Ele não falou. Porque Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não falou, e Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Bartimeu quis saber que Jesus é esse. É Jesus de Nazaré. O quê? Jesus de Nazaré. Aquele que os profetas anunciaram. Aquele de qual falavam que seria o Messias. É aquele que era o descendente de Davi, Jesus de Nazaré. É aquele, o Messias que nós estamos esperando. Jesus de Nazaré, o verdadeiro. Quando ele descobre isso, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não perde a oportunidade. Então logo ele descobre o Jesus verdadeiro, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Começou a clamar. Você sabe o que é um clamor?
O clamor é um pedido intenso. O clamor é um pedido que se torna muitas vezes insuportável. Você precisa extrair do fundo dos seus pulmões uma palavra com toda a força, com a maior força que o teu idioma suporta. Bartimeu começa a clamar a plenos pulmões: filho de Davi, filho de Davi. Clamor é um apelo dramático. Se a tua oração não está incomodando, então não é um clamor, porque o clamor incomoda. Você vai ver, por exemplo, em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, uma mulher que estava com a filha endemoniada sai atrás de Jesus, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos estão incomodados com aquilo, e eles pedem para Jesus: faz essa mulher calar a boca, faz essa mulher parar, porque ela está clamando atrás de nós. O clamor incomoda. O clamor incomoda. Bartimeu então começa a clamar. Ao verdadeiro Jesus. Talvez algumas pessoas, e nós já fomos muito questionados, porque às vezes nós entramos dentro da igreja e nós clamamos. Eu disse: hoje é a noite do clamor. Hoje é a noite que vai mudar tudo. Nós fazemos isso todo último domingo do mês. Todo último domingo do mês, lá na missão, se você for lá e tiver oportunidade, estiver passando por São Bernardo do Campo, todo último domingo do mês é o dia do clamor, a noite do clamor. Por quê? Porque nós estamos decidindo como vai ser o próximo mês. Então, no dia 29 desse mês de agosto, nós estávamos lá clamando. Para definir como seria o mês de setembro. E sabe o que aconteceu? Eu estou aqui hoje como resultado desse clamor. Algumas pessoas olham e falam: precisa tudo isso? Precisa. Mas Deus é surdo? Não. Mas se Bartimeu não clama, Jesus não para. Algumas pessoas já ouviram falar, eu ouço muito lá: pastor, estou orando no meu pensamento, para o diabo não ouvir. O problema é que pensamento não cria nada, irmão. Continue orando no seu pensamento e você não vai criar nada. Porque o que cria é o que você transforma, é o teu pensamento transformado em palavra. No princípio era o verbo, não era o pensamento. Enquanto Deus estava pensando, as coisas não aconteceram. Enquanto Deus estava pensando, havia escuridão. Enquanto Deus estava pensando, o Espírito pairava sobre a face do abismo. A partir do momento que ele brada: haja luz. Você precisa da forma. Você precisa da forma. Agora imagina, por que Bartimeu clamou? Olha a multidão. Bartimeu precisou clamar mais alto que a multidão. Bartimeu precisou clamar mais alto que a multidão, porque se ele não clama, Jesus não para. Se Jesus não para, Bartimeu estaria cego até hoje, ou até quando ele morreu. Você entendeu? Você está entendendo, querido? Os milagres, eles são provocados. Milagres não acontecem por acaso. Nós estamos vivendo milagres na missão em São Paulo. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo aqui. Isso aqui é um milagre.
Se você não sabe, eu estive lá num dos primeiros cultos lá na garagem. Lembra, Lucas? Hoje Lucas... Mas um dia nós estávamos lá, trancados num quarto, adorando ao Senhor com violão. Lembra desse dia? Clamando, construindo, dando forma, profetizando. Porque são as palavras que você cria as coisas. Bartimeu vai dar uma resposta de fé para Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque a multidão estava gritando mais alto. E às vezes a multidão do teu pensamento, a multidão da tua alma, a multidão da tua carne, a multidão da circunstância, a multidão da crise que está batendo aí na porta de todos, está gritando mais alto. E você precisa gritar mais alto. E às vezes, querido, nós precisamos de alma de loucos. E quando eu olho para isso, Deus ama isso, irmão. Deus ama isso. E nós lá dizemos todo culto, Deus está movendo o sobrenatural. E as pessoas acham que é frase de efeito. Não, queridos, nós estamos clamando, estamos falando, Deus move o sobrenatural. Então quando o culto inicia, nós dizemos, Deus está movendo o sobrenatural aqui. Ouse ter fé e creia. Clame, abra sua boca, profetiza, clame, clame, clame. Bartimeu clama. Bartimeu clama e começa a construir. Sabe, queridos, quando a igreja voltar a clamar e buscar o verdadeiro Jesus, ela não precisará pedir ajuda de ninguém. As pessoas vão entrar e vão começar a procurar ajuda. Eu quero ver o que vocês estão vendo. Eu quero ver o que vocês estão vendo. Eu fico triste às vezes quando as pessoas nos procuram e dizem, pastor, ora por mim. Não é errado. Eu também faço isso. Às vezes eu mando uma mensagem para um amigo me ajuda em oração, ora por mim. Mas sabe, tem gente que está tão acomodado que fica só, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Quando na verdade ela deveria clamar e pedir, ensina a minha palavra. Por isso que eu louvo a Deus nas escolas de princípios que acontece todo sábado aqui, que eu estou sabendo. Eu vejo as fotos. Por quê? Porque quando você interage com a palavra, ela vai gerar fé no teu coração. Então você chama a pessoa para orar por você, mas você não vai ficar escorada na oração dela. Você vai ajudar de forma inteligente a Deus se mover no sobrenatural pela tua vida. Porque o sobrenatural só se move pela palavra. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a clamar. E esse clamor começou a incomodar a multidão, que cada vez pedia para ele, fique quieto. Por que o clamor dele incomodou? Não é porque estava fazendo barulho, porque o barulho da multidão era maior. Barulho por barulho, a multidão também estava fazendo. Jesus, filho de Davi. E detalhe, se você olhar o texto, você vai entender. Bartimeu, ele sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar Jesus, filho de Davi. A multidão se incomodou não por causa da voz de Bartimeu. A multidão se incomodou não por causa do barulho que ele estava fazendo. Os sacerdotes, os principais se incomodaram por causa da declaração que Bartimeu estava fazendo, da confissão, da proclamação, Jesus, filho de Davi.
Se Bartimeu apenas chamasse Jesus de Nazaré, iria estar dizendo: olha, esse homem é o filho do carpinteiro José, é o homem de Nazaré. Mas quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele está apontando para o Messias. Você precisa entender que as palavras que saem da sua boca precisam ser certeiras. Quando Jesus ouve: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, no meio daquela gritaria da multidão, Jesus para, porque ele não resiste. Bartimeu estava reconhecendo agora Jesus como descendente de Davi, como Messias que deveria se assentar no trono de Davi por toda a eternidade. Não era só o carpinteiro, não era só o filho de José, como os sacerdotes acreditavam. Por isso que eles estavam incomodados. Fica quieto, cala a boca, para de falar, está incomodando. Não por causa do volume da voz, mas por causa da confissão. Ele estava afirmando que Jesus era o Deus, filho de Davi, admitindo que as escrituras estavam se cumprindo nele. Jesus para, manda chamar, porque esse camarada está falando algo que não foi carne nem sangue. Não foi carne nem sangue. Para. Querido, sabe o que Bartimeu estava clamando? Quando ele clama filho de Davi, ele estava dizendo: Jesus, as pessoas estão achando que por causa da impureza, e talvez eu seja mesmo, eu tenho estado nessa situação, mas hoje é o dia que muda tudo na minha vida. Salva-me. Salva-me, porque eu reconheço que o Senhor é de Nazaré, mas acima disso, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é Deus, o Senhor é o Messias. Manda chamar. Jesus chama o cego. Bartimeu se levanta agora. E duas coisas interessantes eu encontro aqui. Primeiro, a Bíblia diz que ele lança a sua capa. Do jeito que ele levanta, ele lança a sua capa. O que ele estava dizendo ali? Para a minha antiga vida eu não volto mais. Para a minha antiga vida eu não volto mais. Ele me chamou. Aquela capa que Bartimeu lança era um fruto de um arrependimento. Ele lança a vida, porque ele sabia que ele não voltaria mais para a sua antiga vida. Jesus para, ele chega diante de Jesus e diz: o que queres que eu te faça? Bartimeu declara: que eu torne a ver. Há um mistério escondido aqui nesse texto. Porque, querido, que homem em sã consciência pediria para outro homem que fizesse para ele tornar a ver? Não faz sentido. Ninguém poderia resolver, e ele tinha plena consciência disso. Ninguém poderia resolver aquele problema. Que sã consciência, que homem sã consciência pediria para tornar a ver diante de um homem?
Mas Bartimeu, ele entendeu que ele não estava diante do homem, ele estava diante do filho de Davi, do Messias. Bartimeu estava dando uma resposta de fé ao seu clamor que ele havia feito ao Senhor Jesus. Então vem cá, você crê que eu sou o filho de Davi? Você crê que eu sou o Messias? Você crê que eu sou o Jesus verdadeiro? Eu creio, Senhor. Então o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Porque aquilo que não é possível aos homens, aquilo que é impossível aos homens, é possível ao Senhor. Eu imagino que dentro de Jesus deve ter soltado um uau. Uau! Jesus então declara: vai, que a tua fé te salvou. Vai, que a tua fé te salvou. Que fé? A fé do clamor e a fé da resposta. Porque, queridos, você precisa entender que o teu clamor vai abrir, vai fazer Jesus parar para te ouvir. Mas é a tua resposta que vai mover a mão dele nos milagres. Você vê a resposta que aquela mulher cananeia dá ao Senhor. Quando ele fala: eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Ela disse: eu sei, Senhor. Mas eu só preciso de uma migalha para resolver o meu problema. Uma migalhinha do teu poder já resolve. Jesus olha: uau! Mulher, que fé é essa? Jesus não precisou nem expulsar o demônio. Pode ir. Pode ir, que já saiu dela. Pode ir. Por causa da resposta. Qual é a resposta de fé que você tem dado ao Senhor no meio dessas crises? Porque o céu se move com respostas de fé. Ficar parado, sentado à beira do caminho. As pessoas dizem: ah, pastor, viajando no meio da crise. Eu falei: ah, querido, eu ando num outro lugar chamado sobrenatural. No sobrenatural. Porque o mundo, querido, sempre esteve em crise e sempre vai estar em crise. Não vai mudar. O único momento que o mundo não esteve em crise foi no Éden. Mas quando Adão pecou, acabou. A crise foi instaurada. E vai estar até a volta de Jesus. Mas a Bíblia diz, querido, que lá no céu, no sobrenatural, as ruas são de ouro. Então no céu não existe crise. Como eu acesso isso? Através da fé, daquilo que eu falo, com aquilo que eu creio e com aquela resposta que eu dou para Ele. Então a tua fé te salvou. A tua fé te salvou porque Cristo, querido, operou a salvação, porque Bartimeu confessou e agiu sobre a pedra que o Senhor disse que edificaria a igreja. Essa confissão de Bartimeu. Bartimeu foi salvo dos seus pecados e livre da prisão que o prendia nas mais densas trevas de solidão. E, querido, qual é a maior prisão que nos prende hoje? Qual é a prisão que prende a minha vida hoje? Qual é o maior problema da minha vida hoje? Jesus é cirúrgico. O maior problema da minha vida, da nossa vida, o maior problema da vida do ser humano é o pecado. Tudo que você imaginou, a raiz é o pecado. Bartimeu, ele entende. Quando Jesus fala: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Porque eu não nasci cego, mas o pecado me cegou.
Eu não nasci cego, mas a falsa visão me fez eu enxergar coisas que não eram do Senhor, e aquilo colocou escamas nos meus olhos. Jesus então levanta aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que Bartimeu viu, se levantou e seguiu Jesus pelo caminho. Deus tem uma oportunidade para a tua vida nessa noite. Talvez até hoje você acreditou em um Jesus errado, um Jesus que não exige renúncia, um Jesus que fala venha como está, e um falso evangelho que diz pode permanecer desse jeito que Jesus vai te amar. Mas a minha Bíblia diz que Jesus, ele exige uma renúncia. Evangelho sem cruz, querido, não é o evangelho de Jesus. E uma das coisas que eu aprendi bem cedo, como que eu sei a vontade de Deus? Se aquilo que eu estou fazendo não está me levando para a cruz, não é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre vai apontar para a cruz. A vontade de Deus sempre vai fazer com que você deixe a sua capa para trás. A vontade de Deus sempre vai te levar a um lugar de morte. Por quê? Porque muitas pessoas querem viver a ressurreição, mas não querem passar pela experiência da morte. E acabam se frustrando por algo que Jesus não prometeu. Essa é a noite da oportunidade. Ah, pastor, mas a cruz. Você precisa entender que depois da cruz tem a ressurreição e a glória. O filho de Davi, ele entendeu isso. Ele foi para a cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. E tem um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Se coloque de pé, queridos. A porta da oportunidade está aberta nesse lugar hoje. Jesus quer abrir os seus olhos nessa noite e quer te fazer enxergar aquilo que ninguém consegue ver. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta. Uma resposta de fé, como aquele homem deu. E eu tenho certeza, querido, que assim como a minha vida nunca mais foi a mesma depois que o Senhor me revelou essa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Está satisfeito com a condição que você está vivendo? Eu tenho uma péssima notícia para você: não vai mudar. Não vai mudar. Mas se você olha para dentro de você e fala: eu sei que existe mais. Não é essa vida que Jesus prometeu na sua palavra. Então hoje é o dia que muda tudo na tua vida. Hoje é o dia que muda a tua história. Hoje é um dia que vai ficar tudo para trás. Ah, mas eu quero conservar. Não, querido, não fique na beira do caminho nessa noite. Não fique na plena escuridão. Deixa Jesus te tocar e dizer para você: o que queres que eu te faça?
O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É o que Jesus está falando nessa noite. E se você é daquelas pessoas que vai chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, que eu torne a ver, saia do seu lugar e nós vamos orar por você. Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. Churragadaralabadarabassou. Essa é aquela filha de Davi, não? É, sei que estás aqui. Conhece não? Churragadaralabadaralabassou. O filho de Davi está nesse lugar, querido. O filho de Davi está nesse lugar. A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Lance a capa fora. Peça para Ele: Senhor, que eu quero ver. Eu quero ver, abre os meus olhos, para que eu não perca mais as oportunidades de estar em Tua presença. Tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa ver a Tua presença, para que eu possa ver uma oportunidade. Ainda que no meio da crise eu vejo uma oportunidade, eu não vou desperdiçá-la. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a chamar por Ele. Rompa com o barulho da multidão. Sei que estás aqui. Posso sentir o Teu